Na calada da noite, um som ecoou pelo vazio, um gemido fraco e cortado. A porta de uma jaula se fechou com estrondo, e um vazio mortal se formou em seu lugar. O cão, sujo e faminto, estava deitado no chão frio, sua respiração difícil. A última tentativa de um grito, uma súplica silenciosa, morria antes de sair de sua boca. Seus olhos fundos e desesperados pareciam implorar por ajuda, mas ninguém estava ali para ouvir. A tigela de comida vazia ao lado de sua cama de palha esfarrapada só intensificava a dor da solidão. O ar gelado da noite envolvia seu corpo em um abraço impiedoso. No fundo da jaula, ele ainda pressentia uma fração de esperança. Mas o que restava de sua força estava se esvaindo, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som de seu próprio coração quebrado. Ele não sabia quanto tempo havia passado desde que seu dono o deixara ali, mas cada minuto parecia um século. Era o momento mais sombrio de sua vida, e o pior ainda estava por vir. O resgatador entrou na sala com passos lentos, seu olhar fixo na jaula onde o cão estava deitado. Cada movimento do cachorro era um grito silencioso de dor. Mas o resgatador sabia que algo precisava ser feito. Ele se agachou perto da jaula, seu coração apertado, enquanto observava o estado do animal. O cão, cansado e fraco, olhou para ele com os olhos vazios de esperança. Não havia mais o brilho de vida que costumava refletir, mas sim uma tristeza profunda que parecia impossível de curar. O resgatador estendeu a mão com cuidado, e o cão não recuou, mas sua confiança estava perdida, seu espírito quebrado. Ele sabia que aquele momento seria crucial. Se falhasse agora, talvez fosse tarde demais, mas ele não podia desistir. Uma promessa silenciosa havia sido feita, e ele não poderia voltar atrás. Você não está mais sozinho, ele murmurou, enquanto o cachorro lentamente se aproximava, com passos trêmulos e hesitantes, como se o simples ato de confiar fosse uma tarefa insuportável. O resgatador finalmente conseguiu abrir a jaula. O som da chave girando parecia alto demais naquele silêncio pesado. O cão, ainda hesitante, não conseguia entender que sua libertação estava prestes a acontecer. Ele olhou para o homem, seus olhos refletindo uma mistura de medo e expectativa. O resgatador tentou acalmá-lo com uma voz suave, dizendo: "Está tudo bem. Você vai sair daqui." Lentamente, o cão começou a dar seus primeiros passos fora da jaula, como se o peso de toda a sua dor o impedisse de andar rápido. Mas com cada passo, o resgatador se aproximava mais. E a sensação de liberdade, embora ainda distante, começava a tomar conta do animal, e a cada movimento mais lento, ele parecia ganhar um pouco de confiança. O coração do resgatador batia forte, sabendo que, se fosse qualquer outro momento, o cão teria se afastado. Mas agora era diferente. Ali, naquele instante, o primeiro ato de confiança começava a ser reconstituído. O resgatador se levantou lentamente, dando um passo atrás para permitir que o cachorro ganhasse mais confiança. O cão ainda hesitava, olhando para trás, mas algo havia mudado. Ele parecia mais forte, mesmo que fosse uma força frágil, uma chama de esperança em meio ao cansaço. O resgatador pegou a coleira e, com cuidado, a colocou no pescoço do cachorro. A sensação do toque foi reconfortante, como se a coleira simbolizasse mais do que a segurança física. Era a promessa de que algo melhor estava por vir. A cada passo que o cão dava para fora da jaula, uma nova sensação de liberdade o envolvia. O resgatador sentiu que, naquele momento, o cão estava finalmente deixando para trás não apenas o abrigo,
mas também o sofrimento, a dor silenciosa que o acompanhava há tanto tempo. Eles estavam em uma jornada juntos, e o futuro parecia mais claro agora, mais próximo. O cão agora estava fora da jaula, mas a liberdade não significava apenas estar fora daquele espaço apertado. Era mais do que isso. Era a chance de recomeçar, de sentir o sol na pele, e a esperança bater mais forte. O resgatador sabia que o caminho seria longo, mas ali, naquele momento, ele viu algo que antes parecia impossível. O cão começava a acreditar novamente. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ele já não estava mais sozinho. E isso, por si só, era um alívio. O resgatador, olhando para o cachorro com um leve sorriso, murmurou para si mesmo: "Vamos passar por isso juntos, eu prometo." O cão olhou para ele, com os olhos mais suaves agora, como se compreendesse o que lhe era oferecido, não apenas um abrigo, mas uma chance de viver novamente. A jornada começava agora, e o mundo parecia um pouco menos escuro. A cada passo que o cão dava, parecia mais claro que ele não estava mais no mesmo lugar. O resgatador o guiava suavemente, mas o passado ainda o assombrava. As cicatrizes que carregava não estavam apenas em seu corpo, mas em sua alma. Ele havia sido amado, uma vez, mas os tempos de carinho tinham ficado para trás. O cachorro não conseguia compreender o que o havia levado até ali. As memórias de uma casa quente e cheia de risos haviam sido substituídas por uma jaula fria e escura. Cada movimento parecia pesando mais à medida que ele avançava, como se as lembranças o arrastassem de volta à dor que ele pensava ter deixado para trás. Mas o resgatador, com paciência, não o deixou parar. "Você não está mais sozinho", ele repetia, mas o cão ainda duvidava dessa promessa. A jornada é mais difícil do que parecia. O resgatador, observando o comportamento do cão, começava a perceber que cada movimento parecia ser uma batalha interna. O animal ainda se lembrava da sua antiga vida, onde havia sido tratado com carinho. Ele lembrava das tardes ensolaradas em que corria pelo jardim de sua antiga casa, com seu dono rindo e chamando-o para brincar. Aqueles momentos eram agora apenas ecos distantes. Mas o cão os mantinha vivos na sua mente. Ele sentia falta da sensação de pertencimento, do afeto que o envolvia. Mas tudo havia mudado quando o dono o abandonou, deixando-o no abrigo. A dor da perda estava fresca, e a confiança no ser humano tinha desaparecido. O resgatador sabia que seria difícil, mas ele se recusava a desistir. "Vamos passar por isso juntos", ele pensou, sabendo que, apesar de tudo, uma chance de recomeço estava ao alcance. Enquanto o resgatador caminhava pelas ruas com o cão, ele notou o quanto o animal ainda estava perdido. Cada novo som, cada movimento repentino, fazia o cão parar e olhar ao redor, como se tivesse medo de ser deixado novamente. O passado ainda era uma prisão, e ele não conseguia escapar. O resgatador percebeu que, apesar de ser libertado fisicamente, o cão ainda carregava as correntes invisíveis da sua dor emocional. "Eu sei o que você está passando", o resgatador murmurou, desejando poder aliviar a dor do animal de alguma forma. Mas não havia palavras que pudessem curar aquele sofrimento profundo. "Ui, acho bizarro. Eu nem tomani. Se salmonhas. Destruições." O cão, agora livre do abrigo, parecia mais vulnerável do que nunca. O resgatador sabia que a jornada dele seria mais longa do que ele imaginara, mas não havia mais volta. O cão, após um dia de caminhada, foi colocado em um novo local. O resgatador o acomodou em um canto tranquilo, onde poderia descansar. O cão olhou em volta, ainda desconfiado,
mas o ambiente era acolhedor e seguro. As primeiras horas foram silenciosas, e ele permaneceu imóvel, sentindo-se em um estado de confusão. As memórias do passado, ainda vívidas em sua mente, o mantinham em alerta constante. Mas a presença do resgatador, embora silenciosa, parecia oferecer algum consolo. O animal começou a relaxar aos poucos, mas os fantasmas do passado continuavam a assombrá-lo. O resgatador, ciente de que a recuperação seria lenta, sentou-se ao lado do cão, aguardando pacientemente, sem pressa, sabendo que o processo de cura exigia tempo. Naquela noite, o cão finalmente deitou-se, mas o medo ainda o acompanhava. Ele se enrolou em um canto, tentando encontrar algum conforto. A solidão o envolvia como uma capa pesada, e o pesadelo do abandono ainda o assombrava. Mas ao olhar para o resgatador, algo mudou. Pela primeira vez, ele sentiu que poderia confiar novamente. O resgatador, sentado no canto oposto, não o forçou a nada, apenas ofereceu sua presença. "Você não está sozinho", ele murmurou, mas não era uma promessa vazia. Era a verdade, algo que o cão começava a acreditar. O passado, embora doloroso, estava sendo deixado para trás, e um novo começo estava surgindo lentamente, mas com firmeza. O cão fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em muito tempo que a dor estava diminuindo, e que o futuro ainda tinha algo de bom a oferecer. O tempo passou, e o cão começou a se adaptar ao seu novo ambiente, mas o fantasma de seu passado ainda o assombrava. Em uma manhã fria, o resgatador levou o cão para uma consulta veterinária. A clínica era limpa e organizada, mas o cão mal conseguia se mover. Seus ossos estavam doloridos e sua saúde comprometida. O veterinário, uma mulher de cabelo curto e expressão séria, observava atentamente os exames, enquanto o cão se deitava sobre a mesa, quieto e desolado. O resgatador estava ao lado, esperando ansiosamente por respostas. "Ele passou por muito", disse a veterinária, suas palavras pesando como chumbo. O cão olhou para o resgatador com uma expressão distante, como se soubesse que sua vida havia sido marcada por dor. A visita ao veterinário foi apenas o início de um longo caminho de recuperação. Mas seria suficiente? O resgatador não sabia, mas prometeu que faria tudo o que fosse necessário. A consulta no veterinário não trouxe boas notícias. O cão estava muito magro, e os exames revelaram que ele tinha sido alimentado de maneira insuficiente por muito tempo. Suas articulações estavam danificadas, e a falta de cuidados adequados causara cicatrizes permanentes. "Ele foi tratado com extrema crueldade", disse o veterinário com a voz grave. O resgatador ficou em silêncio, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro de si. Como alguém poderia abandonar um ser tão indefeso e cruelmente negligenciar sua saúde? O cão, agora sob os cuidados de pessoas que realmente se importavam com ele, começava a relaxar um pouco, mas o medo e a dor ainda o acompanhavam. Ele se afastava sempre que alguém se aproximava, como se temesse que fosse deixado para trás novamente. O resgatador sabia que a recuperação seria difícil, mas estava determinado a não permitir que o cão passasse por mais sofrimento. Ele faria justiça para aquele animal. O resgatador não conseguia tirar as palavras da veterinária da cabeça. O cão havia sido negligenciado de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. A ideia de que alguém tinha sido capaz de tratá-lo com tanta crueldade o fazia se sentir impotente. Ele pensou em todas as vezes em que o cão havia sido deixado para trás, em cada momento de dor que ele havia suportado em silêncio. O cão não merecia isso. Ele merecia amor, cuidado e a chance de ser feliz novamente.
Quando o resgatador o levou de volta para o abrigo temporário, o cão estava mais calmo, mas ainda tão vulnerável. Ele olhou para o resgatador com olhos cheios de desconfiança, como se ainda não acreditasse que estava seguro. O resgatador, percebendo isso, fez uma promessa silenciosa. Faria tudo ao seu alcance para dar ao cão uma vida cheia de felicidade, longe da crueldade e da dor. O caminho para a cura seria longo, mas ele não desistiria. O tempo passou, e aos poucos, o cão começou a confiar mais no resgatador. Mas, de vez em quando, ele ainda demonstrava sinais de medo, se afastando rapidamente quando alguém se aproximava. As cicatrizes emocionais eram profundas e difíceis de apagar. Um dia o resgatador trouxe outro animal para o abrigo, um cachorro amigável e sociável, que logo se aproximou do cão em silêncio. O resgatador observou atentamente, tentando perceber se o outro cachorro poderia ajudá-lo a curar as feridas do cão. O comportamento do cachorro amigável era suave, sem pressa, como se soubesse exatamente o que o outro precisava. Aos poucos, o cão começou a relaxar na presença do novo amigo. Pela primeira vez, ele se deitou ao lado de outro cachorro, sem demonstrar o medo habitual. O resgatador ficou observando, sentindo uma pequena esperança crescer dentro de si. A interação com o novo cachorro começou a mudar o comportamento do cão. Ele estava começando a entender que nem todos os seres humanos e animais queriam lhe causar dor. Com o tempo, ele começou a se aproximar mais do resgatador, permitindo-lhe acariciá-lo sem recuar. Um dia, o cão, agora mais forte e saudável, olhou para o resgatador com um olhar tranquilo, cheio de gratidão. Ele já não se afastava mais, nem olhava para trás com medo. O resgatador sabia que o cão ainda carregava cicatrizes, mas ele também sabia que o amor e o cuidado estavam começando a fazer sua magia. "Você está seguro agora", ele disse com um sorriso suave. O cão, ao seu lado, parecia entender, finalmente, que o sofrimento havia terminado. A jornada não estava totalmente acabada, mas a esperança havia florescido, e o futuro agora parecia possível. Após os meses de recuperação, o cão parecia começar a florescer. Ele se mostrava mais ativo, explorando o ambiente ao redor com curiosidade, mas ainda guardava os resquícios de desconfiança. O resgatador notou essas mudanças com esperança, mas ainda havia um obstáculo a ser superado: a proximidade de outras pessoas. Sempre que alguém se aproximava, o cão se encolhia, como se esperasse ser maltratado. O resgatador entendia que essas reações eram reflexos das cicatrizes invisíveis deixadas pelo abandono. Ele estava preparado para isso. "Vamos devagar", pensou o resgatador, enquanto observava o cão, sentindo que, apesar de tudo, ele começava a entender que havia mais do que dor no mundo. O cão, pela primeira vez, começou a olhá-lo com mais confiança. Era um pequeno passo, mas cada avanço significava um triunfo sobre o passado sombrio. O resgatador sabia que o processo de cura do cão não era linear. Ele observou o cão todos os dias, vendo o quanto ele parecia mudar. Mas havia momentos de retrocesso. Quando um amigo do resgatador apareceu na casa, o cão reagiu de maneira muito defensiva. Ele se afastou rapidamente, escondendo-se no canto mais distante do espaço. A dor do abandono ainda o consumia. O resgatador se aproximou calmamente, sem pressa, e, por algum tempo, apenas ficou sentado ao lado do cão, esperando que ele se acalmasse. Era um teste de paciência e confiança, algo que ele sabia que não aconteceria da noite para o dia. Mas a verdade era que, cada vez que o cão se aproximava mais, mesmo que fosse um pequeno passo, ele estava deixando o passado para trás. O resgatador, com uma leve esperança, sabia que o amor incondicional estava fazendo sua mágica, um pouco a cada dia. Em uma tarde tranquila, o resgatador levou o cão para o parque.
Era uma experiência nova para ambos. O cão estava hesitante, seus passos lentos e cuidadosos, como se temesse que qualquer movimento repentino o colocasse em perigo. Mas o resgatador foi paciente, guiando-o com calma ao longo do caminho. Aos poucos, o cão começou a perceber que o ambiente ao redor não era uma ameaça. O verde das árvores, o som suave dos pássaros, tudo parecia novo para ele. O resgatador olhou para o cão e sorriu, sabendo que esse era um momento crucial. Ele estava dando um passo para a frente, indo além da dor, indo além do medo. Era a primeira vez que o cão começava a explorar o mundo com mais confiança, e isso significava que ele estava se libertando de seu passado. Após a caminhada no parque, o cão estava visivelmente mais relaxado, mas uma nova fase estava prestes a começar. O resgatador sabia que a mudança interna do cão não se tratava apenas de liberdade física, mas também emocional. Durante as semanas seguintes, o cão começou a interagir mais com o resgatador. Ele procurava sua companhia, movendo-se para perto dele durante a noite, como se quisesse sentir o calor humano e a segurança. O resgatador percebeu que finalmente o cão estava começando a acreditar na ideia de pertencimento. Você está seguro aqui, ele dizia, mais para si mesmo do que para o cão. O progresso foi lento, mas constante. O resgatador sabia que havia um longo caminho pela frente, mas já sentia que o pior havia ficado para trás. O cão estava finalmente se permitindo viver novamente, e isso era tudo o que ele precisava. Nos dias seguintes, o cão continuou a melhorar. Ele começava a correr no jardim, ainda com certa cautela, mas cada movimento parecia mais livre, mais confiante. O resgatador observava de longe, com uma sensação de realização. O cão estava superando as feridas do passado, um passo de cada vez. O resgatador sabia que o cão nunca esqueceria completamente os momentos de sofrimento que havia enfrentado, mas também sabia que ele agora tinha uma chance de viver uma vida cheia de amor e felicidade. Era uma sensação doce e amarga ao mesmo tempo, como uma promessa cumprida. A liberdade física já era uma realidade, mas a liberdade emocional era algo que o cão conquistaria aos poucos. Você está pronto para ser feliz? O resgatador disse em voz baixa, sentindo que o vínculo entre eles estava mais forte do que nunca. O cão, agora correndo pelo jardim com uma expressão de alegria genuína, parecia entender. Com o tempo, o cão começava a exibir sinais claros de recuperação emocional. Ele já não se afastava tão rapidamente quando alguém se aproximava. O resgatador notava a mudança e sentia uma alegria silenciosa. Embora o cão ainda fosse cauteloso, ele agora procurava carinho e conforto, algo que antes parecia impossível. Ele parecia começar a entender que não seria mais abandonado, que a dor havia ficado para trás. Os dias passavam, e o cão se aproximava cada vez mais, sua confiança sendo reconstruída pouco a pouco. O resgatador sabia que o cão não seria mais aquele ser ferido, mas um novo amigo, com um futuro melhor pela frente. Cada passo é uma vitória, pensou o resgatador, ao vê-lo correr com mais energia, a alegria se tornando visível em seus movimentos. O cão estava começando a se libertar completamente do passado. O resgatador observava o cão com orgulho, vendo como ele se desenvolvia a cada dia. A recuperação emocional estava mais avançada do que ele imaginava. O cão, antes tão retraído, agora procurava a presença do resgatador. Durante as noites, ele se deitava ao lado dele, procurando conforto e segurança. A dor do passado parecia estar sendo substituída por uma sensação crescente de pertencimento. O resgatador, tocando o cão suavemente,
sentiu o vínculo entre eles se fortalecer. Ele sabia que essa relação ia além da simples recuperação física, era uma reconstrução de confiança, de amor e, finalmente, de felicidade. Você não está mais sozinho, murmurou o resgatador, sabendo que essas palavras agora tinham um novo significado. A cada dia, o cão se mostrava mais ativo. Ele corria pelo jardim, suas pernas ganhando força e energia. O resgatador o observava de longe, vendo o cachorro correr alegremente. O que antes parecia impossível agora estava acontecendo. O cão havia superado seu trauma. Ele parecia cada vez mais à vontade em seu novo ambiente, interagindo com outros cães e explorando os espaços ao redor. O resgatador sabia que o cão ainda tinha um longo caminho pela frente, mas também sabia que ele agora tinha a chance de ser feliz. Ele sentia que a jornada que havia começado com dor e medo agora se transformava em um novo começo. Você merece toda a felicidade do mundo, pensou o resgatador, enquanto o cão, com seu olhar brilhante, corria livremente sob o sol. Uma tarde, o resgatador levou o cão para um passeio em uma trilha próxima. O cão, agora mais confiante, seguiu o resgatador com entusiasmo, explorando a natureza ao seu redor. Ele olhava para o resgatador com olhos cheios de gratidão, como se entendesse o quão longe havia chegado. Durante o passeio, o cão se aproximou de um riacho, colocando as patas na água com uma expressão curiosa. O resgatador observou com um sorriso, contente por ver o cão finalmente aproveitando os pequenos momentos de prazer. O resgatador sentiu uma profunda sensação de satisfação. Ele sabia que a vida do cão, antes marcada por dor, agora estava cheia de possibilidades. Eles caminhavam juntos, agora não mais como dois seres separados, mas como companheiros, lado a lado, em uma jornada de recuperação e confiança. Em uma manhã tranquila, o cão se deitou ao lado do resgatador, agora completamente confortável em sua presença. O resgatador olhou para ele e percebeu que a jornada de ambos estava chegando a um ponto de conclusão. O cão, que um dia havia sido um ser desconfiado e cheio de medo, agora se mostrava sereno e alegre, correndo livremente, sem olhar para trás. O resgatador sabia que o cão havia superado o que parecia impossível. Ele também havia aprendido a confiar novamente, não apenas no resgatador, mas no mundo ao seu redor. Você encontrou sua paz, pensou o resgatador, tocando o cão suavemente. Agora, a única coisa que restava era viver a vida que ambos mereciam. Juntos, com confiança e amor. O resgatador sentiu uma enorme gratidão por ter sido parte dessa transformação, sabendo que o cão agora tinha o futuro brilhante que ele sempre mereceu. Após semanas de paz, algo inesperado aconteceu. O cão, agora completamente integrado ao seu novo lar, começou a demonstrar sinais de ansiedade e agitação. Ele se recusava a sair de seu canto, o olhar fixo em algo invisível. O resgatador, preocupado, se aproximou, tentando acalmá-lo, mas o cão estava em pânico. O passado, ainda sombrio e presente em sua mente, parecia vir à tona. O resgatador sabia que esse momento seria uma luta contra os fantasmas do passado que ainda assombravam o cão. Eu estou aqui, disse o resgatador. Sua voz suave. Mas o cão não reagiu. Continuava fixo e agitado, como se temesse ser deixado para trás novamente. Era uma batalha silenciosa, mas difícil. O resgatador sentia que essa era a prova final. Ele precisava ajudar o cão a superar seu maior medo, o abandono. O resgatador não desistiu. Ele sabia que esse medo profundo não poderia ser superado da noite para o dia. O cão ainda tinha muito o que curar, e o caminho seria tortuoso. Cada passo que o cão dava em direção ao resgatador era um pequeno avanço.
O resgatador se aproximou lentamente, sem forçar, deixando o cão tomar o tempo que precisasse. Ele sentou no chão, ao nível do cão, e permaneceu ali, calmo e silencioso, esperando que o cão sentisse sua presença de maneira reconfortante. A ansiedade do cão aos poucos começou a diminuir, e ele, hesitante, se aproximou do resgatador. Esse momento de conexão, ainda que frágil, representava mais do que apenas uma recuperação emocional, era o início da cura final. O resgatador sabia que havia algo mais profundo a ser conquistado, e ele estava ali, pronto para dar tudo o que fosse necessário. Depois de um longo período de silêncio, o cão finalmente se aproximou o suficiente para tocar o resgatador com a ponta do nariz. Era um gesto simples, mas imensurável. O resgatador sentiu o calor desse pequeno gesto, e com uma voz suave disse: "Eu estou aqui. Eu nunca vou te deixar." O cão, ainda hesitante, encostou a cabeça no resgatador, finalmente aceitando sua companhia, embora de maneira tímida. O resgatador acariciou suavemente o cão, e pela primeira vez, o animal não recuou. O medo ainda estava ali, mas algo havia mudado. O cão estava começando a entender, pouco a pouco, que ele estava seguro. A jornada não havia terminado, mas naquele momento, o resgatador sabia que o cão estava pronto para finalmente abandonar os fantasmas do passado. A confiança, lentamente, começava a substituir o medo. Nos dias seguintes, o cão parecia mais calmo, mas o resgatador sabia que ainda havia trabalho a ser feito. Ele começou a integrar o cão em atividades cotidianas mais frequentes, permitindo-lhe conhecer mais do mundo ao redor. Gradualmente, o cão começou a se abrir para novas experiências. Em uma manhã de sol, o resgatador levou o cão para uma caminhada mais longa. Eles caminharam juntos pelas ruas tranquilas, o cão com uma postura mais relaxada. O resgatador sabia que, embora o medo ainda pudesse surgir, a confiança que estavam construindo juntos era mais forte do que qualquer lembrança de dor. O cão estava aprendendo a viver novamente, a perceber que o mundo não era um lugar de abandono, mas de segurança e amor. Cada passo dado por ele representava mais uma vitória sobre o medo que um dia o consumira. O tempo passou e o cão já não se escondia mais. Ele corria pelo jardim, brincava com outros cães e até se aproximava de estranhos com uma confiança nova. O resgatador olhou para ele, agora totalmente livre das correntes invisíveis de seu passado. O cão tinha uma vida nova, cheia de possibilidades e alegria. A transformação havia sido profunda, e o resgatador sabia que, apesar dos desafios enfrentados, eles haviam superado tudo juntos. "Você está pronto para o mundo?", disse o resgatador, com um sorriso de satisfação. O cão agora corria livre, não mais temeroso, mas feliz, vivo e pronto para viver o resto de sua vida com confiança. A jornada de dor havia dado lugar a uma nova história, uma de liberdade e felicidade. A vida no abrigo agora estava completamente diferente para o cão. Ele se movia com liberdade e confiança, suas orelhas levantadas e os olhos brilhando de curiosidade e alegria. O resgatador observava o cão com o coração cheio de orgulho. O tempo de dor e sofrimento havia ficado para trás, e o que restava agora era uma vida nova. O cão se aproximou de um pequeno grupo de crianças que estavam brincando no jardim. Ele olhou para o resgatador como se pedisse permissão, e, ao receber um aceno positivo, correu até elas com energia renovada. O resgatador sorriu, sabendo que aquele momento era especial. O cão agora se permitia confiar novamente nas pessoas, sem medo. O que antes parecia impossível agora era uma realidade. Ele estava livre, verdadeiramente livre, e a promessa de felicidade estava diante dele. Com o passar dos dias, o cão continuava a se transformar, mas agora
Ele estava completamente integrado à vida cotidiana. Ele passeava pelas ruas com o resgatador, interagindo com outras pessoas e cães com uma naturalidade que antes parecia impossível. O medo, que antes o dominava, agora estava ausente. Ele estava finalmente curado. O resgatador o observava, notando como o cão se tornava mais confiante a cada novo encontro. Cada passo dado era uma conquista, e o resgatador não poderia estar mais feliz por vê-lo em paz. O cão, ao lado de seu novo amigo, corria livremente, explorando o mundo sem medo. O resgatador sabia que a verdadeira liberdade não era apenas física, mas emocional. E agora, o cão estava completamente livre. Um dia, o resgatador trouxe o cão até um parque amplo, onde ele poderia correr livremente. O parque estava cheio de outros cães e o resgatador sabia que este seria um teste final para o cão. Quando o cão viu outros animais, ele hesitou por um momento, mas logo começou a interagir com eles. Os outros cães eram amigáveis, e em breve, o cão estava correndo alegremente com eles, sua cauda balançando com felicidade. O resgatador observava com um sorriso no rosto, sabendo que o cão, que uma vez esteve tão assustado, agora estava completamente à vontade. O mundo que antes parecia um lugar hostil agora era um lugar de amizade e liberdade. O cão estava pronto para a vida que ele merecia. Após o passeio no parque, o resgatador levou o cão de volta ao seu lar. Ele se deitou ao lado do resgatador no sofá, descansando depois de um dia tão animado. O cão agora estava completamente em paz. O resgatador olhou para ele e sentiu uma imensa gratidão por tudo o que haviam passado juntos. O cão havia se tornado um novo ser, cheio de alegria e confiança, e tudo graças ao amor e cuidado que ele havia recebido. O resgatador sabia que o trabalho estava completo. O cão finalmente tinha encontrado a felicidade, e o resgatador também. Juntos, eles haviam superado obstáculos imensos. Agora, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. A jornada de dor havia terminado, e uma nova história de amizade e amor estava apenas começando. O resgatador olhou para o cão, que agora estava completamente em paz. Ele já não sentia mais o medo que um dia o havia consumido. O cão havia se libertado da dor, e agora estava pronto para viver sua vida ao máximo. O resgatador sabia que a transformação não havia sido fácil, mas o amor que ele ofereceu ao cão fez toda a diferença. Eles haviam enfrentado juntos a escuridão, e agora estavam na luz. O cão se aproximou do resgatador, colocando a cabeça em seu colo, e o resgatador sorriu. Ele sabia que aquele era o final de uma jornada, mas também o começo de uma nova vida para os dois. O futuro agora estava cheio de possibilidades, e o cão estava pronto para viver essa nova vida com alegria e confiança.